A Gênese, Allan Kardec, capítulo 12, Gênese mosaica. Paraíso perdido. Abre parênteses, nota. Paraíso, do latim paradisos, do grego paradeisos, jardim, vergel, lugar plantado de árvores. A palavra hebraica empregada na Gênese é Hagan, que tem a mesma significação. Em seguida, há alguns versículos, damos a tradução literal do texto hebraico, o que torna mais fiel a explicação do pensamento primitivo. O sentido alegórico, assim, é ressaltado mais claramente. Fim da nota, fecha parênteses. 13. Capítulo 2. 9. Ora, o Senhor Deus plantara desde o começo um jardim delicioso, no qual pôs o homem que ele formara. O Senhor Deus também fizera sair da terra toda espécie de árvores agradáveis à vista e cujos frutos eram agradáveis ao paladar. E, no meio do paraíso, a árvore da vida, com a árvore da ciência do bem e do mal. Abre parênteses. Ele fez sair Jeová Elohim da terra. Abre aspas, Min Ha'adama. Fecha aspas, fecha parênteses. Toda árvore agradável à vista é boa para comer-se, e a árvore da vida, no meio do jardim, e a árvore da ciência, do bem e do mal. O Senhor tomou, pois, o homem e o colocou no paraíso das delícias, a fim de que o cultivasse e guardasse. Deu-lhe também esta ordem e lhe disse: come de todas as árvores do paraíso. Abre parênteses. Ele ordenou, Jeová Elohim, ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim podes comer, mas não comas nunca o fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Portanto, logo que o comeres, morrerás com toda a certeza. Abre parênteses. E a árvore do bem e do mal, ou Meretes Hadat Tob Vara. Fecha parênteses. Não comerás, pois que no dia em que dela comeres, morrerás. Fecha parênteses. Capítulo 3. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais, porque o Senhor Deus formara na terra. E ela disse à mulher: por que vos ordenou Deus que não comesseis os frutos de todas as árvores do paraíso? Abre parênteses. E a serpente, Nahash, fecha parênteses, era mais astuta do que todos os animais terrestres que Jeová Elohim havia feito. Ela disse à mulher, abre parênteses, El Raishá, fecha parênteses, terá dito Elohim: não comereis de nenhuma árvore do jardim. A mulher respondeu: comemos dos frutos de todas as árvores que estão no paraíso. Abre parênteses. Disse ela, a mulher, à serpente: do fruto, mipere, das árvores do jardim podemos comer. Fecha parênteses.
Mas, quanto ao fruto da árvore que está no meio do paraíso, Deus nos ordenou que não comêssemos dele e que não lhe tocássemos, para que não corramos o perigo de morrer. A serpente replicou à mulher: certamente não morrerás. Mas é que Deus sabe que assim que houverdes comido desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. A mulher considerou então que o fruto daquela árvore era bom para comer, que era belo e agradável à vista, e tomando dele, o comeu e o deu a seu marido, que também comeu. Abre parênteses. Ela viu, a mulher, que ela era boa, a árvore como alimento, e que era desejável a árvore para compreender. Le asquiu. E tomou de seu fruto, etc. E como ouvissem a voz do Senhor Deus, que passeava à tarde pelo jardim, quando sopra um vento brando, eles se retiraram para o meio das árvores do paraíso, a fim de se ocultarem diante da sua face. Então o Senhor Deus chamou Adão e lhe disse: onde estás? Adão lhe respondeu: ouvi a tua voz no paraíso e tive medo, porque estava nu. Essa é a razão por que me escondi. O Senhor lhe retrucou: e como soubesses que estava nu, senão porque comestes o fruto da árvore, da qual eu te proibi que comesses? Adão lhe respondeu: a mulher que me deste por companheira me apresentou o fruto dessa árvore, e eu dele comi. O Senhor Deus disse à mulher: por que fizeste isso? Ela respondeu: a serpente me enganou, e eu comi desse fruto. Então o Senhor Deus disse à serpente: por teres feito isso, serás maldita entre todos os animais e todas as bestas da terra. Rojar-te-ás sobre o ventre e comerás a terra por todos os dias de tua vida. Porei uma inimizade entre ti e a mulher, entre a sua raça e a tua. Ela te esmagará a cabeça, e tu tentarás morder-lhe o calcanhar. Deus disse também à mulher: afligir-te-ei com muitos males durante a tua gravidez. Darás à luz com dor, estarás sob a dominação de teu marido, e ele te dominará. Disse em seguida a Adão: por haveres escutado a voz de tua mulher, e haveres comido do fruto da árvore de que te proibi que comesses, a terra te será maldita por causa do que fizeste, e só com muito trabalho tirarás dela com que te alimentes durante toda a tua vida. Ela te produzirá espinhos e sarças, e te alimentarás com a erva da terra, e comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra donde foste tirado, porque és pó, e em pó te tornarás. E Adão deu à sua mulher o nome de Eva, que significa a vida, porque ela era a mãe de todos os viventes. O Senhor Deus também fez para Adão e sua mulher vestiduras de peles com que os cobriu. E disse: eis aí Adão, feito um de nós, sabemos o bem e o mal. Impeçamos, pois, agora que ele deite mão à árvore da vida,
que também tome o seu fruto, e que, comendo desse fruto, viva eternamente. Abre parênteses. Ele disse: Jeová Elohim, eis aí, o homem foi como um de nós para o conhecimento do bem e do mal. Agora ele pode estender a mão e tomar da árvore do bem e do mal. Agora ele pode estender a mão e tomar da árvore da vida. Comerá dela e viverá eternamente. O Senhor Deus o fez sair do jardim de delícias, a fim de que fosse trabalhar no cultivo da terra, donde ele fora tirado. E, tendo-o expulsado, colocou querubins. Abre parênteses, nota. Do hebreu, cherubi, queroube, boi, xarabe, lavrar, anjos do segundo coro da primeira hierarquia, os quais eram representados com 4 asas, 4 faces e pés de boi. Fim da nota, fecha parênteses. Diante do jardim de delícias, os quais faziam brilhar uma espada de fogo para guardar o caminho que conduzia à árvore da vida. Sob uma imagem pueril e por vezes ridícula, se nos detivermos na forma, a alegoria esconde frequentemente as maiores verdades. Haverá fábula mais absurda à primeira vista que a de Saturno, um deus que devorava pedras, tomando-as por seus filhos? Porém, ao mesmo tempo que encontramos de mais profundamente filosófico e verdadeiro que essa figura, se procurarmos seu sentido moral, Saturno é a personificação do tempo, sendo todas as coisas a obra do tempo. Ele é o pai de tudo o que existe, mas também tudo se destrói com o tempo. Saturno, devorando as pedras, é o emblema da destruição. Pelo tempo dos corpos, os mais duros que são seus filhos, pois que eles se formaram com o tempo. E quem escapa a essa destruição, segundo a mesma alegoria? Júpiter, o emblema da inteligência superior, do princípio espiritual que é indestrutível. Essa imagem é mesmo tão natural que na linguagem moderna, sem alusão à fábula antiga, se diz de uma coisa deteriorada, que ela foi devorada pelo tempo, derruída, devastada pelo tempo. Toda mitologia pagã, na realidade, não passa de um vasto quadro alegórico dos diversos lados bons e maus da humanidade. Para os que procuram seu espírito, é um curso completo da mais alta filosofia, tal como sucede com nossas fábulas modernas. O absurdo seria tomar a forma pelo fundo. O mesmo sucede com a Gênese, onde é preciso enxergar as grandes verdades morais sob figuras materiais, as quais, tomadas ao pé da letra, seriam tão absurdas como em nossas fábulas, se tomássemos ao pé da letra as cenas e os diálogos atribuídos aos animais. Adão é a personificação da humanidade. Sua falta individualiza a fraqueza do homem, no qual predominam os instintos materiais aos quais não sabe resistir. Abre parênteses, nota. Hoje é bem reconhecido que a palavra hebraica Ra-Adã não é um nome próprio e que seu significado é o homem em geral, a humanidade, e que destrói toda a estrutura erguida sobre a personalidade de Adão,
Fim da nota, fecha parênteses. A árvore, como a árvore da vida, é o emblema da vida espiritual, como a árvore da ciência é a da consciência que o homem adquire, do bem e do mal, mediante o desenvolvimento de sua inteligência e do livre-arbítrio, em virtude do qual ele escolhe entre os dois. Marca o ponto em que a alma do homem, cessando de ser guiada somente por seus instintos, toma posse de sua liberdade e incorre na responsabilidade de seus atos. O fruto da árvore é o emblema do objetivo dos desejos materiais do homem. É a alegoria da cobiça e da concupiscência. Resume sob uma mesma imagem os motivos de arrastamento ao mal. Comer o fruto é sucumbir à tentação. Ele cresce no meio do jardim das delícias para mostrar que a sedução está no meio dos prazeres e fazer lembrar que se o homem concede preponderância aos gozos materiais, prende-se à terra e afasta-se de seu destino espiritual. Abre parênteses, nota. Em nenhum texto o fruto é indicado como a maçã. Esta palavra só se encontra nas versões infantis. A palavra do texto hebreu é peri, que tem os mesmos significados que em francês, sem especificação da espécie, e talvez possa ser tomado no sentido material, moral, alegórico, em sentido próprio e figurado. Entre os israelitas não há interpretação obrigatória quando uma palavra tem diversas significações. Cada um a compreende como quiser, desde que a interpretação não seja contrária à gramática. A palavra peri tem sido traduzida pelo latim matum, que se refere à maçã e de todas as espécies de frutos. É derivado do grego melo, particípio do verbo melo, interessar, tomar cuidado, atrair. Fim da nota, fecha parênteses. A morte da qual foi ameaçado, para o caso de que ele afrontasse a proibição que lhe era feita, é uma advertência para as consequências inevitáveis, físicas e morais, que decorrem da violação das leis divinas que Deus gravou em sua consciência. É bem evidente que aqui não se trata da morte corporal, pois que depois de sua falta, Adão viveu ainda por muito tempo, mas sim da morte espiritual, ou em outras palavras, da perda dos bens que resultam do progresso moral, perda cuja expulsão do jardim de delícias é a imagem. Hoje, a serpente muito se distancia de personificar a astúcia. Ela entra nesta narrativa em relação à sua forma mais do que a seu caráter. É uma alusão à perfídia dos maus conselhos que deslizam como a serpente e dos quais, por esta razão, frequentemente não desconfiamos. Ao demais, se a serpente, por haver enganado a mulher, foi condenada a arrastar-se sobre seu ventre, isso poderia significar que antes possuía pernas, e neste caso não se trataria de uma serpente. Por que, pois, impor a credulidade singela das crianças como verdades, alegorias tão evidentes se, falseando suas apreciações, mais tarde se faz com que considerem a Bíblia como um tecido de fábulas absurdas? Ademais, é preciso notar que a palavra hebraica
Nahash, traduzida pela palavra serpente, provém da radical Nahash, que significa fazer encantamentos, adivinhar as coisas escondidas, e pode significar encantador, adivinho. Ela é encontrada com essa significação no Gênesis, capítulo 44, versículos 5 e 15. A propósito da taça que José fez esconder no saco de viagem de Benjamim, abre aspas, a taça que lhe haveis roubado é aquela na qual meu senhor bebeu, e da qual ele se serve para adivinhar. Nahash. Abre parênteses, nota. Isso demonstraria que a mediunidade pelo copo d'água seria conhecida pelos egípcios? Fim da nota, fecha parênteses. Ignorais que não há ninguém que me iguale na ciência de adivinhar? Nahash. Fecha aspas. No livro dos Números, capítulo 23, versículos 23, abre aspas, não há encantamentos, Nahash, em Jacó, nem adivinhos em Israel, fecha aspas. Por conseguinte, a palavra Nahash tomou também o significado de serpente, réptil do qual os encantadores se serviam de seus ritos. Não é senão na versão dos 70 que a palavra Nahash foi traduzida por serpente. Essa versão, segundo Ruth Chesson, apresenta o texto hebreu corrompido em muitas passagens. Foi escrita em grego, no século II antes da era cristã. As inexatidões dessa versão, sem dúvida, são relativas às modificações que a língua hebraica sofreu em tal lapso de tempo, pois o hebraico do tempo de Moisés já era então língua morta, que diferia do hebraico vulgar, tanto quanto o grego antigo e o árabe literário do grego e do árabe modernos. Abre parênteses, nota. A palavra Nahash existia na língua egípcia com o significado de negro, provavelmente porque os negros tinham o dom do encantamento e da adivinhação. É talvez por isso que as esfinges, de origem assíria, eram representadas com uma figura de negro. Fim da nota, fecha parênteses. É provável, pois, que Moisés tenha entendido por sedutor da mulher o desejo indiscreto de conhecer as coisas escondidas, suscitado pelo espírito de adivinhação, o que está de acordo com o sentido primitivo da palavra Nahash, adivinhar. E por outro lado, com essas palavras, abre aspas, Deus sabe que depois de comerdes deste fruto, vossos olhos serão abertos, e vós sereis como deuses. Ela viu, a mulher, que a árvore era desejável para compreender, e ela tomou de seu fruto. Não se deve esquecer que Moisés queria proibir de entre os hebreus a arte da adivinhação, usada entre os egípcios como prova sua proibição de interrogar os mortos, e o espírito de Piton. Abre parênteses, o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo. Capítulo 12. Fecha parênteses. A passagem onde se diz que, abre aspas, o Senhor passeava pelo paraíso,
depois do meio-dia, quando ele se elevava, um vento brando. Fecha aspas. É uma imagem ingênua e quase pueril que a crítica não deixou de assinalar, mas nada tem que deva causar surpresa se nos reportarmos a ideia que os hebreus dos tempos primitivos faziam da divindade. Para essas inteligências frustradas, incapazes de conceber abstrações, Deus deveria revestir uma forma concreta, e eles relacionavam a humanidade como ao único ponto conhecido. Moisés lhes falava como a crianças por imagens sensíveis. No caso de que se trata, era a potência soberana personificada, como os pagãos o faziam, sob figuras alegóricas, com as virtudes, os vícios e as ideias abstratas. Mais tarde, os homens despojaram a ideia da forma, tal como o menino, tornado adulto, procura o senso moral nos contos que ouviu desde o berço. Portanto, é preciso considerar essa passagem como uma alegoria da divindade, supervisionando ela mesma os objetos de sua criação. O grande rabino Vogue assim o traduziu, abre aspas, ouviram a voz do eterno Deus percorrendo o jardim, do lado de onde vem o dia. Fecha aspas. Se a falta de Adão fosse literalmente a de haver comido um fruto, ela não poderia, por sua natureza quase pueril, justificar o rigor com que foi atingida. Não se poderia tampouco admitir que o fato fosse aquele que geralmente se supõe, a menos que Deus, considerando tal fato como um crime irremissível, houvesse condenado a sua própria obra, pois que ele havia criado o homem para a propagação da espécie. Se Adão houvesse entendido assim a proibição de tocar no fruto da árvore, e com ela se houvesse conformado escrupulosamente, onde estaria a humanidade e que teria sido feito dos desígnios do Criador? Deus não criara Adão e Eva para que permanecessem sós na terra. E a prova está nas palavras que lhes são dirigidas imediatamente após sua formação, ainda quando estavam no paraíso terrestre. Abre aspas, Deus os abençoou e lhes disse, crescei e multiplicai-vos, enchei a terra e dominai-a. Fecha aspas. Capítulo 1, versículo 28. Pois que a multiplicação do homem era uma lei, desde o paraíso terrestre, sua expulsão não pode ter como causa o fato suposto. O que deu crédito a essa suposição é o sentimento de vergonha, do qual Adão e Eva se sentiram tomados à vista de Deus, e que os levou a se esconderem. Porém, essa mesma vergonha é uma figura de comparação. Ela simboliza a confusão que todo culpado experimenta na presença daquele a quem ofendeu. Qual é, pois, em definitivo, essa falta tão grande que pôde atingir com a reprovação perpétua todos os descendentes daquele que a cometeu? Caim, o fratricida, não foi tratado tão severamente. Nenhum teólogo pode defini-la logicamente, pois todos, não abandonando a letra, giraram num círculo vicioso. Hoje, sabemos que tal falta não é um ato isolado, pessoal, de um indivíduo, mas encerra sob um fato único, alegórico,
o conjunto das prevaricações das quais se tornou culpada a humanidade, ainda imperfeita na terra, e que se resumem nestas palavras: infração à lei de Deus. Eis porque a falta do primeiro homem, simbolizando a humanidade, é figurada por um ato de desobediência. Ao dizer a Adão que tirará seu sustento da terra com o suor de seu rosto, Deus simboliza a obrigação do trabalho. Porém, porque faz do trabalho uma punição, que seria da inteligência do homem se ele não a desenvolvesse pelo trabalho? Que seria da terra se não fosse fecundada, transformada, amainada pelo trabalho inteligente do homem? Está dito. Capítulo 2, versículos 5 e 7. Abre aspas. O Senhor Deus ainda não havia feito chover sobre a terra, e não havia ainda o homem para a trabalhar. O Senhor formou o homem com o limo da terra. Fecha aspas. Tais palavras, juntadas a estas, enchei a terra, provam que o homem era, desde a sua origem, destinado a ocupar toda a terra e a cultivá-la. E, por outro lado, que o paraíso não era um lugar circunscrito a um canto do globo. Se a cultura da terra devia ser uma consequência da falta de Adão, daí teria resultado que, se Adão não houvesse pecado, a terra não teria ficado inculta, e as finalidades de Deus não se haveriam cumprido. Porque diz ele à mulher que, devido a ela haver cometido a falta, daria à luz com dores? Como pode a dor do parto ser para ela um castigo, pois é uma consequência do organismo, e que tem sido provado fisiologicamente que ela é necessária? Como uma coisa que é segundo as leis da natureza pode ser uma punição? Isso os teólogos ainda não explicaram, e não poderão fazê-lo enquanto não saírem do ponto de vista em que se colocaram. E, todavia, essas palavras, que parecem ser tão contraditórias, podem ser justificadas. Para iniciar, observemos que, se no momento da criação de Adão e Eva, sua alma tivesse sido tirada do nada, como alguns ensinam, deviam ser leigos em todas as coisas, não deveriam saber o que é morrer, desde que fossem os únicos sobre a terra. Enquanto viveram no paraíso terrestre, não tinham visto ninguém morrer. Como, pois, teriam podido compreender em que consistia a ameaça de morte que Deus lhes fazia? Como teria Eva podido compreender que dar à luz com dor seria uma punição, pois que, acabando de nascer para a vida, ela jamais tinha tido filhos? Tanto mais que era a única mulher do mundo? As palavras de Deus, pois, nenhum sentido deveriam ter para Adão e Eva. Apenas tirados do nada, não podiam saber nem porquê, nem como haviam saído dali. Não deviam entender o Criador, nem a finalidade da proibição que lhes era feita. Sem nenhuma experiência das condições da vida, pecaram como crianças que agem sem discernimento, o que torna mais incompreensível ainda a terrível responsabilidade que Deus fez pesar sobre eles e sobre a humanidade inteira. Aquilo que é um impasse para a teologia, o Espiritismo explica sem dificuldade e de maneira racional, pela anterioridade da alma e a pluralidade das existências,
lei sem a qual tudo é mistério e anomalia na vida do homem. Com efeito, admitamos que Adão e Eva já houvessem vivido e que tudo se encontra justificado. Deus não lhes fala como meninos, mas sim como a seres em estado de compreender. E que o compreendem, prova evidente de que têm uma aquisição anterior de conhecimento. Admitamos, ademais, que hajam vivido no mundo mais adiantado e menos material que o nosso, onde o trabalho do espírito supria o trabalho do corpo, que, por sua rebelião, a lei de Deus, figurada pela desobediência, houvessem sido excluídos e exilados como punição sobre a terra, onde o homem, por força da natureza do globo, está adstrito a um trabalho corporal. Deus teria razão em lhes dizer, abre aspas, cultivareis a terra e dela tirareis vosso sustento, com o suor do vosso rosto. Fecha aspas. E a mulher, abre aspas, dareis à luz com dor. Fecha aspas. Pois esta é a condição deste mundo. O paraíso terrestre, de que inutilmente se procuraram os traços sobre a terra, era, pois, a figura do mundo feliz, onde Adão havia vivido, ou antes a raça dos espíritos que ele personifica. A expulsão do paraíso marca o momento no qual tais espíritos vieram encarnar-se entre os habitantes deste mundo, e a mudança de situação que daí decorreu. O anjo, armado com espada flamejante, que defende a entrada do paraíso, simboliza a impossibilidade em que se encontram os espíritos dos mundos inferiores, de penetrar nos mundos superiores antes de o haver merecido, através de sua purificação. Caim, depois da morte de Abel, respondeu ao Senhor: minha iniquidade é demasiado grande para que eu possa obter perdão. Vós me expulsais hoje de cima da terra, e eu me irei ocultar na vossa face. Irei fugitivo e vagabundo sobre a terra, até que me encontre alguém que me mate. O Senhor lhe respondeu: não, isto não acontecerá, pois quem quer que mate Caim será por isso punido severamente. E o Senhor colocou um sinal sobre Caim, para os que o encontrassem não o matassem. Caim, tendo se retirado da face do Senhor, foi vagabundear sobre a terra, e habitou a região oriental do Éden. Aí conheceu sua mulher. Ela concebeu e deu à luz Enoque. Ele construiu, abre parênteses, Vaierri Boné, literalmente, ele estava construindo, fecha parênteses, uma cidade que denominou Enoque, abre parênteses, Enóquia, fecha parênteses, do nome de seu filho. Capítulo 4, versículos 13 a 16. Se nos prendermos à letra da Gênese, eis a que consequência chegamos. Adão e Eva estavam sozinhos no mundo. Após sua expulsão do paraíso terrestre, não foi senão depois que tiveram filhos, Caim e Abel. Ora, Caim, tendo morto seu irmão e se retirado para outra região, não tornou a ver mais seu pai e sua mãe, os quais de novo ficaram sozinhos. Não foi senão muito tempo depois, com a idade de 130 anos,
que Adão teve um terceiro filho, chamado Sete. Depois do nascimento de Sete, viveu ainda segundo a genealogia bíblica 800 anos e teve filhos e filhas. Quando Caim veio se estabelecer no oriente do Éden, não havia na terra senão 3 pessoas, seu pai e sua mãe, e de seu lado, ele sozinho. Entretanto, teve mulher e filho. Quem poderia ser essa mulher e onde poderia ele tê-la tomado? O texto hebreu diz: estava construindo uma cidade e não construiu, o que indica uma ação presente e não ulterior. Porém, uma cidade supõe habitantes, pois não é de se presumir que Caim a fizesse para si, sua mulher e seu filho, nem que ele a pudesse construir sozinho. É, pois, forçoso inferir-se de tal relato que a região era povoada. Ora, não podia ser pelos descendentes de Adão, dos quais não havia outro senão Caim. A presença de outros habitantes ressalta igualmente dessas palavras de Caim. Abre aspas. Serei fugitivo e vagabundo, e quem quer que me encontre, me matará. Fecha aspas. E da resposta que Deus lhe deu. Por quem ele temeria ser morto? E qual seria o efeito do sinal que Deus colocou sobre ele, se não devesse encontrar ninguém? Se, pois, havia sobre a terra outros homens, além da família de Adão, é que ali já estavam antes dele, do que se conclui, com os elementos do próprio texto da Gênese, que Adão não é o primeiro, nem o único pai do gênero humano. Abre parênteses, nota. Não é nova esta concepção. Lapeireri, sábio teólogo do século XVII, em seu livro Preadamitas, escrito em latim e publicado em 1655, tirou do texto original da Bíblia, alterado pelas traduções, a prova clara de que a terra era povoada antes de Adão. Esta é a opinião atual de muitos eclesiásticos esclarecidos. Fim da nota, fecha parênteses. Para lançar luz sobre todas as partes da Gênese espiritual, foram necessários os conhecimentos que o Espiritismo trouxe, demonstrando as relações entre o princípio espiritual e o princípio material, a natureza da alma, sua criação no estado de simplicidade e ignorância, sua união com o corpo, sua marcha progressiva indefinida através de existências sucessivas e através de mundos que são outros tantos degraus na via do aperfeiçoamento, seu gradual livramento da influência da matéria mediante o uso de seu livre-arbítrio, a causa de suas inclinações boas ou más, assim como de suas aptidões, o fenômeno do nascimento e da morte, o estado do espírito na erraticidade, enfim, o futuro de que é prêmio de seus esforços para sua melhoria e de sua perseverança no bem. Graças a esta luz, o homem sabe doravante de onde vem, para onde vai, porque está sobre a terra e porque sofre. Sabe que seu futuro está entre suas mãos e que a duração de seu cativeiro aqui embaixo depende dele. A Gênese, tirada da alegoria estreita e mesquinha, lhe aparece grande e digna da majestade, da bondade e da justiça do Criador. Considerada sob esse ponto de vista,
A Gênese confundirá a incredulidade e a vencerá.